Olá, meus amigos, internautas que acompanham o canal do YouTube, onde eu coloco algumas posições, algumas reflexões. Hoje a minha reflexão é sobre um tema bastante interessante e controverso, que arranca bastante paixão das pessoas e que muitas vezes as pessoas, por uma postura escapista, falam que não se pode discutir em três assuntos: futebol, religião e política. Pois eu vou discutir sobre futebol. Essa primeira parte eu vou pegar sobre qual é a perspectiva do brasileiro frente ao interesse dele pelo futebol e pela Copa do Mundo. Afinal, essa pesquisa que eu estou analisando, ainda que rapidamente, que eu estou sujeito a opiniões, sugestões e críticas de vocês, está pelo Datafolha, e essa pesquisa foi feita no dia 13 de dezembro de 2012. Por coincidência, a data dos 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga. Essa pesquisa teve a margem de erro de 2% para mais ou 2% para menos, com 2.558 entrevistas em 160 municípios espalhados pelo país. Bom, sobre o interesse pelo futebol, há alguns dados interessantes, né? Você tem uma razoável distribuição de percentuais entre todos os simpatizantes de partidos comparados com o futebol. Se você for ver entre as pessoas que têm muito interesse, pouco interesse e nenhum interesse, você pode ver que, por exemplo, entre os simpatizantes do PT, você tem 32% que denotam muito interesse, 28% pouco de interesse e 19% nenhum interesse. Em contrapartida, no PMDB você tem 7 com muito interesse, 4 com pouco interesse e 4 sem nenhum interesse. No PSDB, você tem 5 com muito interesse, 3 com pouco interesse e 3 nenhum interesse. No PDT, 2% com muito interesse, 1 com pouco e 1 sem interesse. E isso não só pelo futebol, pela Copa do Mundo você já vê uma distribuição mais específica referente aos simpatizantes do PT, com 33% com muito interesse pela Copa, contra 23% com pouca e 17% com muita. Contraponto, PMDB, 6% com muito interesse, 4% com pouco e 3% com muito. PSDB, 4% com muito, 3% com pouco, 3% com nenhum interesse. E PDT, 1, entre muito interesse, pouco interesse e nenhum interesse. Então você vê que os partidos há um certo equilíbrio, tanto pelo interesse no futebol quanto da Copa do Mundo. E sobre as camadas da população, vale avaliar algumas coisas. Por exemplo, muito interesse pelo futebol, a gente vê que o futebol, ainda que tenha o avanço das mulheres pela participação delas no estádio para ver as partidas do futebol, ainda é muito pequeno quando você vê 26% de mulheres com muito interesse, o que corresponde a apenas 1/4 da população que tem interesse pelo futebol, muito interesse pelo futebol. Em contraponto, quem não tem nenhum interesse, as mulheres são a maioria hegemônica, esmagadora, com 75% contra 25%. A que se deve isso? A cultura machista ainda presente nos estádios do futebol? A falta de campanhas midiáticas que possam favorecer a presença da mulher nos estádios? A gente tem um certo avanço com namoradas de torcedores que vão nos jogos nas organizadas do time, mas ela ainda assim é muito insuficiente, porque você vê o grau de comprometimento dos clubes com o futebol feminino é muito parco. Você vê o orçamento dos clubes referentes ao futebol é praticamente nulo. Por exemplo, qual é um campeonato brasileiro de futebol que você vê clubes grandes como Flamengo, Vasco, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético? Você não vê disputas de campeonato feminino. Você não tem um investimento em qualidade, no investimento dos novos talentos femininos, o que faz com que a mulher se afaste dessa cultura de valorização do futebol brasileiro, né? Você também tem um aspecto também que, não só pelo interesse do futebol, pela Copa do Mundo, apenas ratifica a falta de interesse da mulher pelo futebol. 72% de falta de interesse da mulher em comparação ao 28% do homem, enquanto que o muito interesse, 62% são de homens contra 38% de mulheres. O que você vê que há uma comoção maior em relação à Copa do Mundo, ainda que insuficiente. No que tange o grau de escolaridade, parece surpreender, porque 53% das pessoas que têm até o ensino fundamental não possuem nenhum interesse, tanto pelo futebol quanto pela Copa do Mundo. E aí vocês façam suas análises, né? Isso para ratificar no que tange ao grau de reprovação do método que é feito pelo futebol
no que tange as classes populares, e que as classes populares veem que elas não estão inseridas no processo de adesão ao futebol. Vocês veem que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 1.244, são 56% da população desse grupamento que não tem nenhum interesse, contra 42% que tem muito interesse. E na Copa do Mundo, quem tem muito interesse, aos que ganham até 2 salários mínimos familiares, são 44 pontos contra 55% do que não tem nenhum interesse. Os que são população não economicamente ativa, dos 29% gerais da população, 40% não tem nenhum interesse. Esse contingente de população não economicamente ativa não tem interesse pelo futebol. E pela Copa do Mundo são 39%. Então, qual é a perspectiva que a gente tem que travar nesse campo de discussão? Será que o futebol realmente está sendo tratado como um esporte genuinamente popular? Ou é um futebol ainda excludente, onde que muitas vezes os ingressos para os jogos de futebol são caros a ponto de excluir esse setor significativo da população? Realmente o futebol realmente está sendo includente? Ou está excluindo um grande contingente significativo de mulheres, que corresponde a 51% da população brasileira? Enfim, termino essa primeira parte trazendo essa reflexão, e na segunda parte a gente vai trazer alguns dados surpreendentes sobre o contingente de torcedores que torcem pelos clubes de futebol e os mitos que existem. Será que realmente o Flamengo é um clube popular ou não? Será que a esquerda apoia o Flamengo ou apoia o Vasco ou apoia o Fluminense? Será que no Sul o clube popular realmente é o Internacional ou passou de mãos para o Grêmio? E em São Paulo? Será que São Paulo realmente é um clube elitista? E o Corinthians é o clube do povão ou as camadas estão realmente distribuídas entre as classes sociais sobre a adesão ao time de Parque São Jorge? Enfim, é uma série de constatações que eu trarei no próximo vídeo, e eu quero contar com o apoio, com a crítica, com as sugestões de vocês. Muito obrigado e contem comigo!